Olá pessoal, retomando aqui a nossa proposta de vídeos com mais frequência para falar sobre as novidades do mundo do SEO, das buscas do Google, trago agora uma notícia que está publicada no blog do Google para Webmasters, inclusive no blog aqui brasileiro, relacionado a algo muito importante, algo que sempre foi pauta de todas as discussões relacionadas a SEO, sempre foi uma reclamação de quem produz conteúdo, especialmente de grandes veículos, que é de que o Google, no seu algoritmo, está agora priorizando cada vez mais o autor original das matérias. Isso daí se aplica muito a sites de notícias, principalmente, né? E é bem com essa pegada que ele está descrevendo o contexto. Para quem não sabe, algo comum de se observar é que depois que um autor original, digamos, de um site de notícias faz uma matéria, um artigo ou algo do gênero, é comum outros sites copiarem esse artigo e publicarem no seu próprio site, às vezes fazendo alguma alteração, enriquecendo ou mudando algo dessa matéria, e, não raro, esse site que fez a cópia consegue, por vezes, chegar nas buscas a aparecer antes do site original, né? Isso, por mais que o Google muitas vezes tentou dizer não era bem assim, veja bem, etc, etc, isso era muito comum. Em tese, isso vai começar a diminuir cada vez mais. Não só porque o Google foi evoluindo no SEO, mas especialmente porque, como eu gosto de dizer, com os dados estruturados, com a formação das entidades, né, de saber entender o conteúdo, o autor do conteúdo, e mais o algoritmo lá do RankBrain, que é a inteligência artificial aplicada ao ranqueamento, e a entender de que conteúdo o Google está tratando, né? Isso vai mudar e os sites originais vão ter mais destaque. E aqueles que copiam ou simplesmente replicam vão ter agora menos destaque. Vamos dar uma olhada especialmente aqui na matéria. Olha só, isso aqui, melhor aqui, ó. Mais destaque para conteúdo original de reportagens na busca, ou seja, ele está focando nos publishers, né? Naqueles sites de jornais, revistas, etc., que publicam conteúdo original. O Google aqui descreve esse contexto, descreve que isso sempre foi uma reclamação, né, dos sites, porque na prática eles perdiam tráfego, perdendo tráfego eles perdem anúncios de publicidade, chances de assinaturas, perdem receita, sim. E ele explica exatamente esse contexto que eu estou citando, e a ideia dele cada vez mais apoiar o trabalho da indústria jornalística, né? E cada vez mais notícias mais confiáveis e bem apuradas. E isso não está isolado. Tem muitos relatos recentemente sobre sites ligados a saúde, medicina e questões do gênero que estão tendo perda de tráfego, perda de posicionamento, porque, a princípio, eles trabalham com teorias, hipóteses que não são validadas cientificamente, não tem uma boa reputação científica. Nos anúncios, por exemplo, lá no Google Ads, muitos sites estão sendo agora bloqueados de fazer anúncios justamente porque, aos olhos dos critérios do Google, não estão obedecendo os parâmetros de qualidade que eles consideram mais oficiais. Esse é o ponto. E aqui, eles atualizaram as diretrizes de classificação, que é esse documento aqui. É um grande documento, né? Foi atualizado agora em 5 de setembro, que traz cuidadosamente todos os parâmetros
teóricos, né, que impactam no posicionamento de um site. E o destaque que eu vou dar aqui é quando ele fala para definir a qualidade de um site, especialmente aqui para sites de notícias. E nesse caso, ele destaca alguns pontos bem fundamentais. Então, se você tem um site de notícias, fique ligado nisso. A questão são informações únicas, informações que, em teoria, só estariam disponíveis se aquela matéria fosse feita, ou seja, teve todo o investimento de tempo, investimento em pesquisa, e, consequentemente, o que vai surgir? Citação de fontes originais, de relatórios originais, de apresentação de informações naquela matéria e nas matérias auxiliares, que são originais, fruto de um alto trabalho de pesquisa, apuração, seguindo os melhores preceitos do jornalismo profissional, exatamente nessas palavras. Então, se você tem um site de notícias que está mais lá para o clickbait, ou está mais para notícias curtas, breves, rápidas, para conseguir assim muitos cliques e views, provavelmente esse modelo de negócio está cada vez menos tendo menos destaque nas buscas. E se o seu site ele é muito copiado, se você copia de outros e tenta dar aquela melhorada, provavelmente agora vai ter que mudar esse modelo de publicação e voltar-se assim para um processo mais original de produção de conteúdo, o que exige sim linha editorial, planejamento, desenvolver a própria linguagem e, é claro, estruturar o site para que o Google e os usuários consigam navegar, entender e relacionar bem as informações, ganhando assim relevância, autoridade e mais links apontando para essa autoridade. Meu nome é Gustavo Rodrigues da Silva, sou especialista em SEO e se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma informação ou auditoria no site, pode entrar em contato comigo aqui nos comentários ou acessando o meu site gustavors.me. Um abraço, até a próxima notícia.